Tô conseguindo. A minha câmera não quer começar. Você está me ouvindo? Eu só não tô conseguindo ativar a câmera. Ah, tá. Tô apanhando. Ah, ok. Então, tá gravando, só para saber. E me explica. Peraí. Eu não quis acreditar que tamanho inferno existiria, mas de repente a humanidade parece sucumbir. Batidas nos portões ecoam, prenúncios do temido dia. O nosso velho pesadelo começa a ressurgir. É difícil isso. Explica. O que você quer dizer quando você tem um olhar que é científico e não afetivo para a estátua? O que é um olhar científico para a estátua? É, a afetividade ela não tira o caráter científico, né? Mas quando a gente olha para alguma coisa apenas um caráter que é afetivo, muitas vezes se configura uma lógica de eu gosto ou eu não gosto daquilo e por isso aquilo deve ou não deve ficar naquele espaço. Nesse exemplo, né? Quando eu falo de um olhar científico, é porque há uma série de metodologias, uma série de desenvolvimentos teóricos, de discussões acadêmicas que levam em consideração questões desde quanto custa para manter aquilo, por que aquilo foi feito, qual o contexto em que aquilo foi produzido, que aquilo foi construído, para chegar até ali, para estar naquele espaço, por que ela se mantém lá, como ela se mantém lá, quais são os meios sociais, econômicos, significativos que eu coloco naquele objeto para que ele possa se manter lá, que ele seja preservado. Então, todas as questões, elas partem de um caráter de produção de conhecimento, não necessariamente somente dentro dessa ciência que a gente considera mais legítima, entre aspas, num sentido acadêmico, mas mesmo em relação à ciência que é mais popular, que é feita nos coletivos, que é debatida e que é desenvolvido alguma teoria aprofundada sobre aquele aspecto, que também é levado em consideração para esse tipo de análise. Entendi. Então, esse assunto ele tem sido bastante debatido nos jornais, nas redes sociais, principalmente por conta do movimento antirracista que vem permeando aí o mundo, né? Por que você acha que o movimento antirracista escolheu essa ação política para realizar de forma, né, replicada em vários lugares? Eu acho assim, que é importante a gente pensar também que é uma das ações que são tidas, né? E ela se soma com as outras para criar uma significância e uma ressonância maior. O movimento negro, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço, ele tem, até pela lógica de manutenção da história, que é menos ocidental, um aspecto de oralidade, um aspecto de narrativa, de ancestralidade na manutenção. E isso é muito de um aspecto cultural que às vezes a gente não tem tanto nos lugares mais ocidentalizados, assim. É uma coisa muito da escrita, até por contextos históricos mesmo. E aí, essas visualidades que são construídas através das narrativas popularmente divulgadas, elas causam incômodo e principalmente elas causam uma legitimação entre a população. E essa população comum, essa população não. Essa população mesmo, o povo mesmo. E quando você tem uma estátua, e aquela estátua, ou você tem um nome de rua, são diversas questões, assim, o movimento negro luta de outros aspectos, por exemplo, com a morte da vereadora Marielle Franco, foi feita a renomeação de uma rua, e isso tem correlação com as estátuas também, porque
quando tem um nome de rua, quando tem uma estátua e ela é colocada num espaço onde aquilo se torna de uma certa maneira inquestionável. Quem tem nome de... Uma inversão. Oi? É uma inversão. São os nossos também têm nome de rua. Exatamente, mas não uma inversão de mas num sentido de falar assim, por que essas pessoas estão ocupando esse espaço? Um sentido de questionamento, né? Então você vê uma continuidade daquele movimento que teve de renomear as ruas Marielle Franco, que você está falando. Eu não acho que é uma continuação, eu acho que são processos interligados de como é construída a luta do movimento negro, internacionalmente, assim. Essa questão da ocupação urbana, assim, que vem também do movimento hip hop. O movimento hip hop tem muitos aspectos que é um dos movimentos negros, e quando a gente fala dessa questão das estátuas, a gente fala dos Estados Unidos, que é o movimento de ocupação do espaço. Então, não só o movimento negro, os movimentos que são socialmente excluídos da lógica da cidade, eles são excluídos não só os seus corpos, mas todas as suas representatividades são excluídas da lógica da cidade. Então, há um movimento de contracultura. Só para também, porque eu preciso pontuar a entrevista com perguntas, senão eu não consigo editar. Vai lá. Mas você está falando, então, que esse questionamento espacial, ele não começou agora. É isso? Não, ele é histórico. Na verdade, ele existe num contexto brasileiro, por exemplo, na minha leitura, desde a época dos quilombos, né? Os quilombos são um questionamento espacial. Por que o nosso espaço é um espaço de servidão? Como a gente pode subverter essa lógica e ter um espaço que é nosso? Então, essa lógica ela é histórica e ela é construída ao longo de muitos anos. E isso se dá diferentemente nos movimentos negros dos países, porque a lógica de opressão do povo negro se dá diferente em diversos países. Mas há uma ressonância, porque apesar dessas diferenças, há uma tentativa uma tentativa semelhante de subalternizar essas vozes, essas culturas, essas lógicas depois da diáspora africana, uma continuidade nessa subjugação mesmo. E aí, quando há um questionamento, por que são essas as pessoas que estão com grandes estátuas, e eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né, que não são tipo estatuetas, são estátuas gigantes na maioria das vezes, feitas de materiais pesados. Por que tem essas imponência toda em alguém que escravizou o meu povo, em alguém que subjugou pessoas humanas, em alguém que praticou crimes horrendos, sendo que, por exemplo, seria inaceitável ter uma estátua do Hitler na Alemanha. Então, tem muita gente que diz, por exemplo, que essas estátuas podem ter um valor pedagógico, para lembrar o que as pessoas fizeram e que, enfim, seria meio que apagar a história, você querer não apenas tirá-la de lá ou não dar tanto destaque. Porque você falou de estátua grande, estátua pequena, qual que é, como assim? Tipo, a estátua não tem um sentido só? Como que você... Não, é porque, assim, né, a estátua é uma construção estética visual. Então, o tamanho dela conta uma história, o posicionamento dela na cidade conta uma história. Normalmente são estátuas que estão no centro das cidades, que estão... É raro ver esse tipo de estátua em espaços mais periféricos. Elas têm uma postura de imponência. E periférico não só geograficamente, na lógica urbana, mas periférico do olhar mesmo. Costumam ficar em pontos de rua, em pontos acima, elevados do resto das pessoas. E tudo isso conta uma história, tudo isso constrói uma narrativa de que aquelas estátuas representam pessoas que estão acima dos réis mortais, das pessoas comuns, e falar que tirar essas estátuas seria um apagamento. Como eu disse, assim, a memória e a história, elas têm uma dinâmica de estarem refletidas, de ter um passado que é refletido no presente. Então, se o presente, ele questiona o passado, ele olha com novos olhos, ignorar isso também seria um apagamento da história, um apagamento da memória. Porque elas não são fenômenos estáticos que são escritos, construídos e estão ali congelados. Elas estão em completo movimento. Entender,
você está dizendo que essa estátua já tem uma função pedagógica. A questão é, o que está sendo questionado é o que essa pedagogia pretende, qual o objetivo político dela. Exatamente, porque assim, se a gente pensar em pedagogia em educação, é o que aquilo está ensinando. Então, assim, é uma função pedagógica, a gente pode usar essa palavra, mas é uma função pedagógica de ensinar para as pessoas quem são as pessoas que estão no poder, estavam no poder e continuam no poder, porque a gente percebe que essa lógica se alterou pouco, né? Se a gente for fazer árvores genealógicas dos grandes detentores de capitais, eles têm ligações com os grandes escravocratas, enfim. Então, essas oligarquias do capital, elas se mantêm ao longo de muitos anos e elas se refletem. Então, é meio que falar assim, essas pessoas mandavam e essas pessoas continuam mandando. Então, quando você fala da retirada daquilo, ou quando você fala de uma ressignificação daquelas estátuas, no espaço e do jeito que elas são colocadas na cidade, isso eu acredito que é muito superficial, muito inocente. Uhum. Porque, Quando a pessoa porque é uma. pergunta, tipo essa pergunta do Estadão, né? Ah, se eu sou tataravô, a questão não é se você tem parentesco ou tem relação com aquela história, mas que tipo de relação, né? Se você se identifica com aquele parente ou com aquela história. Sim, e quais são os sujeitos da cidade que a gente deve valorizar, né? Porque se a gente for pensar numa lógica de, por exemplo, de moradia, o centro da cidade costuma ser um espaço pouco ocupado por pessoas negras. Elas são periferizadas na lógica da cidade, na lógica da precariedade do trabalho, enfim. E ter esse bandeirante, às vezes elas inclusive trabalham no centro da cidade, mas elas não moram no centro da cidade. Então, Vamos pegar um exemplo, então. Esse exemplo do Bandeirante aqui de Goiânia. Você poderia analisar ele, assim, falar para que, tipo, para que ele foi colocado ali, para que ele serve? eu acho que esse exemplo assim é interessante a gente localizar, né? O Bandeirante está ali num lugar que a gente chama de Praça do Trabalhador. Qual é o peso disso? Porque assim, o Bandeirante, se a gente for pensar numa lógica de trabalho, qual era o trabalho do Bandeirante, assim, para ele estar localizado naquele espaço? Um polícia, capitão do mar. Exatamente. Então, a lógica de trabalho dele era um trabalho de cerceamento da liberdade das pessoas, é uma lógica de exploração e de escravização. Então, é aquele trabalhador que a gente quer representando a cidade e todos aqueles outros trabalhadores que estão ali em volta deveriam se espelhar naquele trabalhador de 3 metros de altura de bronze maciço que foi doado para a cidade na inauguração dela como uma representação de glória, uma representação de olha, ele chegou aqui quando não tinha ninguém, então assim, já essa narrativa já apaga todos os povos originários que estavam aqui, foram brutalmente exterminados. Ah, ele chegou aqui quando não tinha ninguém e fez isso aqui virar uma civilização, ou seja, as bandeiras já foram criadas dentro de uma lógica de embranquecimento da população, né, em São Paulo. E aí esse foi feito e presenteado para cá. E aí ele ficava, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que ele ficava próximo ao Museu Pedro Ludovico, ali também no centro, e foi modificada quando houve a revitalização, não, a readequação do centro da cidade. Mas ele fica lá há muitos anos. Eu acho que desde a década de 60 que ele está ali. Entendi. E qual a função e o sentido que o Bandeirante desempenha ali, naquele lugar? Eu acho que para além da lógica de trabalhador, assim, essa lógica que ela é criada no espaço, é de poder mesmo, né? É uma estátua muito imponente, muito alta, muito, enfim,
e que replica a lógica latifundiária que a gente ainda tem presente, coronelista, que a gente tem presente no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, e que são ressonâncias, ecos, né, também dessas bandeiras, de como isso foi tratado, um extermínio sistemático dos povos indígenas, dos povos quilombolas. E essas coisas que você falou, esses elementos, eles trazem custos adicionais? Tipo, quanto mais alto, mais, tipo, é um investimento que precisou de ser feito? Assim, por ele ser alto, atrapalha um pouco da questão da conservação, né? Porque é preciso alcançá-lo para conservá-lo. Mas é muito mais uma questão de material do que uma questão de tamanho, né? E o cobre é um material razoavelmente dentro da lógica de conservação, não é um material muito complexo de ser conservado. Não é barato, né? Mas entre as lógicas de estátuas também não é um dos mais caros, então, enfim. Mas o tamanho não é proporcional ao custo, né? É mais o material, a localização e tudo mais. No caso do Bandeirante, inclusive, uma das coisas que mais é retomada e reconstruída não é nem a estátua em si, que é muito alta, mas a base onde ela fica, que é constantemente pichada e ocupada com lambes, enfim, há uma tentativa de ressignificação estética. Como é mais difícil de alcançar o Bandeirante, ela é feita naquela base que fica aos pés dele. Isso é tipo constante, sempre tem alguma intervenção. Sim. A minha observação, assim, teve uma vez que, inclusive, pintaram tudo e passou 2 dias, tinha uma pichação. Acho que tem até matéria de jornal sobre isso, sobre esses vandalismos, assim, mas que são colocados muito de uma lógica de... o discurso do vandalismo numa lógica de legitimar que aquele bandeirante esteja ali ocupando aquele espaço daquela maneira e que a visualidade dele não seja interrompida por outras visualidades expressas também. Por que choca tanto uma estátua ser removida, uma estátua dessas ser removida, choca tanto a sensibilidade pública, assim, enquanto, por exemplo, remover uma comunidade de centenas de pessoas é uma coisa mais corriqueira. Tem várias remoções que acontecem cotidianamente que não são tão... que não levam a tanto debate, tanta discussão, assim, não estou falando que é menos importante, mas por que você acha que isso mexe tanto com a sensibilidade das pessoas? As manifestações materiais da memória, elas são construídas e perpetuadas para que a gente se identifique com elas. Então, desde, como eu falei antes, né, o lugar onde ele está, a maneira como ele é colocado, até as histórias que permeiam aquilo, assim, eu vou ali perto do Bandeirante, tal loja é perto do Bandeirante, criam uma referência espacial que acaba sendo afetiva também, identitária, que, por exemplo, quando tem aquelas propagandas de Goiânia, costumam ter os monumentos, para mostrar o tanto que Goiânia é uma cidade turística e bonita, e entre eles se passam o Monumento das 6 Raças, o Bandeirante. Então há uma perpetuação da lógica daqueles símbolos como símbolos representativos da identidade regional. Então eles são construídos, exatamente, eles são construídos, são posicionados dentro da cidade e ainda por cima são colocados nas narrativas enquanto parte da nossa cultura, parte da nossa identidade, parte da história do Estado, parte da história de tudo o que envolve isso. O urbano, que é colocado para margem, invisibilizado, né? Exatamente. Inclusive, ocupações urbanas que ocupam o centro da cidade, como é o caso em algumas cidades brasileiras, elas são continuamente ligadas numa narrativa a um empobrecimento da cidade, a uma lógica estética de tipo, isso não deveria estar aqui, isso atrapalha a estética da cidade, isso aqui atrapalha o comércio.
há um discurso constante de que aquelas ocupações elas vão afetar negativamente a vida dos comerciantes, a vida das pessoas que vão ali, uma tentativa muito persistente de associar as comunidades que ocupam com o tráfico e uma série de outras coisas. E isso é mais ou menos o oposto do que se faz com o monumento. Ali no centro, com um monumento tal, que é conhecido, você vai ter uma visibilidade, as pessoas vão passar por ali, vão parar, se você tiver um comércio ali é interessante, se você morar ali é interessante. Então é uma lógica da gentrificação do discurso também. Uhum. Que é muito por aí. E até as pessoas que são agredidas pelo monumento, é bom que elas sejam afastadas também, né? Tem um pouco isso, né? Do ponto de vista imobiliário, né? Não tem gente... Como é que é? De classes baixas, assim, né? Quem se sente agredido pelo Colombo, pelo escravista, gente negra, indígena, é isso, pessoal que você falou, né? Que desvaloriza o comércio, né? Desvaloriza o móvel. Sim, e assim, de como você tirar aquilo seria agredir a memória, agredir a cultura, agredir o patrimônio. Mas assim, cultura de quem, memória de quem, patrimônio de quem, isso nunca é colocado. Então é sempre as mesmas pessoas que possuem os meios assim de produção, os meios midiáticos querem possuir também a legitimidade da cultura, e muitas vezes possuem. E aí seguem nessa lógica de uma preservação que não é considerada preservar para quê? Preservar para quem? Qual o sentido dessa preservação e o que ela vai levar de mensagem para a sociedade, assim. Acho que tem muito disso também. Então, a forma de preservação das estátuas tem a ver com uma forma de relação de poder na cidade. Sim. Se você mexer naquilo, você está mexendo no poder também, então não pode mexer. Exatamente. E num poder que é um poder simbólico muito forte. E esse poder simbólico, esse poder que a cultura e a legitimidade da cultura eles cercam, ele passa pelos afetos, ele passa pela construção das identidades. Então, ele é muito mais delicado, muito mais imbrincado num inconsciente coletivo. Então, ele afeta de uma maneira muito sensível. Nossa. Eu acho que tem muito disso também. Uhum. Então, você falou de outras ações. Você acha que existe um esforço dos movimentos de pessoas que não são representadas de criar uma alternativa simbólica, patrimonial? Isso é uma coisa que você percebe? Pode repetir, por favor? Cortou. Tá. Você acha que existe uma tentativa de construir alternativas de identificação? Sim. Você falou que não é a única ação do movimento negro, né? Tem outras. Do movimento do hip hop, né? Qual que você acha que é, né? Essa ação política, então, ela se insere dentro de uma outra estratégia, né? Qual que seria ela? Digamos assim, já que a gente já meio que delimitou para que serve conservar do jeito que está. Eu acho que, assim, o que está sendo feito é muito potente, apesar de ser continuamente haver uma tentativa de criminalização, enfim. Mas, por exemplo, uma coisa interessante que acontece, e falando de outro monumento, mas no centro da cidade também, na Estátua dos Seis Poderes, ali na Praça Cívica, tem reuniões semanais de batalha de rap. E essas reuniões, elas não mexem com a estátua, né? Tipo, elas não afetam a estátua em si, mas elas mudam, inclusive, a paisagem naquele determinado momento, daquele determinado local. Você passa por ali e tem uma série de jovens, majoritariamente, muitos jovens negros e negras, né? Que estão ali ocupando aquele espaço, fazendo música, cantando e trazendo essa ocupação cultural, essa ocupação cultural que não é legitimada,
mas que promove uma ressignificação daquele espaço específico. Então, além dessas retiradas, enquanto essas retiradas elas não têm acontecido, tem outras maneiras de ocupação, né? Os lambes, no centro a gente tem muito lambe, que também vem um pouco dessa lógica. Os próprios pichos que são colocados com perguntas, com questionamentos, ou mesmo os que não são, os que a gente não considera legíveis, mas que acabam sendo uma marca identitária de pertencimento à cidade. Então, toda essa lógica, ela é visual, mas ela é cultural de diversos sentidos, assim. Por exemplo, o Grande Hotel, que também fica ali naquela região, né, é um prédio tombado. E além de pichado e cheio de lambe, assim, a visualidade dele é toda marcada por essa lógica estética de subversão. Ele também tem eventos como, por exemplo, o Chorinho, que trazem um público que é muito distinto do público que normalmente se pretende colocar em um espaço patrimonializado, que é sempre algo muito elitista, muito rico mesmo. Mas que isso por mais que haja um esforço da área da memória, da área da cultura, de popularização dos espaços, de popularização dos discursos, quando isso é feito de uma maneira muito massiva, quando o giro, assim, a roda é muito rápida, e há uma ocupação que é majoritariamente de povo mesmo, das pessoas da cidade, isso costuma gerar um choque, assim, a gente vê, e teve uma época que, inclusive, foi vitorioso, por exemplo, o encerramento do Chorinho, né, uma destruição daquele processo, para aquilo voltar, teve um grande esforço, sempre tem um policiamento muito grande, enfim. Então, todas essas coisas de ocupação, essa ocupação que é por sarau, que é por poesia, que é por slam, que é pelos lambes, pelo picho, pelo rap, ela é feita há muitos anos e ela é construída de uma maneira que, assim, se você for olhar nas diversas regiões da cidade, de maneira geral, tem batalha de rap todos os dias, por exemplo. Então, há uma efetividade nessa produção de cultura. Se fosse pensar, então, você falou que esse patrimônio que valoriza, né, por meio da exclusão, eu falei, na verdade, que teria uma espécie de pedagogia ali, né? Você acha que teria uma espécie de pedagogia também, essas ações todas que você falou? Com certeza. Qual seria? Assim, eu acho que é uma pedagogia. Eu não sei se pedagogia é a palavra, né? A gente está usando ela, não sei exatamente isso, porque a pedagogia, ela, apesar dos esforços paulo-freirianos, ela tem uma conotação muito rígida. Mas eu acho que educativos é sem dúvida, no sentido de uma educação que ela é mais ampla, que ela percorre espaços não escolares, assim, enfim. Uma pedagogia da libertação, mas no sentido educativo, a ocupação urbana, a ocupação dos sujeitos na urbis, ela é educativa, porque você passa ali, você vê aquelas pessoas, inclusive educa o seu olhar para perceber por que aquelas pessoas não estão lá em outro momento. Claro que se há um desejo de se educar esse olhar, porque para muitas pessoas incomoda que aquelas pessoas estejam ocupando um espaço como é a Praça Cívica, como é a Praça Universitária, que também tem muito encontro de rap. Mas o próprio caráter, e eu vou falar das batalhas porque é onde eu tenho mais evidência, o próprio caráter das batalhas, ou inclusive das perguntas que são fichadas, né? Ele é um caráter de, olha, a gente tá aqui, a gente existe, a gente tá lutando ao máximo para resistir nesse espaço. E o que a gente tem para falar é isso, o que a gente tem para falar, e o que a gente tem para falar é que a gente está defendendo a educação, o que a gente tem para falar é que a gente quer moradia digna, o que a gente tem para falar é que a gente quer acesso à saúde, o que a gente tem para falar é que a violência policial é muito grande, os nossos estão morrendo. Então, isso tudo é falado no rap, isso é falado. A gente quer falar que é um absurdo a gente pagar um transporte público abusivo e gastar 3, 4 horas do nosso dia no transporte público. Isso é falado nas ruas, a partir das intervenções estéticas, isso é colocado de maneira muito livre, muito ampla e muito inclusiva nas batalhas. A educação voltada para colocar a maioria das pessoas que circulam pelo centro no centro, né? Sim. Ao contrário da outra, né? Oi? Ao contrário da outra, que exclui a maioria das pessoas que circulam.
por ali, né? Sim, é uma educação inclusiva, no sentido de inclusão, de acessibilidade política. Ela quer acessibilizar politicamente a cidade inteira. E isso é um papel, inclusive, da cultura. Então, quando a gente pensa em manifestações materiais da cultura que não obedecem a essa lógica, a gente pode questionar. Que cultura que é essa? Para que ela serve? Qual o objetivo dela? Porque se cultura, num viés mais antropológico, é a linguagem, é a vivência, são as manifestações da população, é uma população muito reduzida que é representada nesses bens materiais que são tão idealizados, tão pétreos, tão sacros até, são sacralizados, uma lógica de quase uma peça de santo mesmo ali, que não pode ser tocada, que não pode ser blasfemada de maneira alguma, né? Então, acho que tem toda essa lógica de essas linguagens e essa cultura, ela é produzida de quem, para quem, por quê, e essas perguntas, quando elas vão sendo feitas, a gente muda o olhar do que é que a gente vai considerar como cultura. E isso em diversos campos. Tem pesquisa, inclusive na UFG, que fala sobre como é importante que haja uma valorização maior do bandeirante, porque a cidade invisibilizou o bandeirante, porque as pessoas passam por ali e não veem mais o bandeirante, que a gente não deve fazer uma leitura de que aquilo é um caçador de índios, porque isso é ser anacrônico. Então, tem uma disputa de todos os lados, assim. Foram doados uma série de documentos para o SIDART da UFG, por exemplo, de descendentes do Bartolomeu Bueno da Silva, enfim, para falar Ele mesmo? sobre isso. Oi? De parentes dele, assim, pessoas que são Então, descendentes. assim, eu lembro de olhar na época, eles têm tudo Bueno no nome, né? Então eu Ah, suspeito mas que o cara, sejam mas o cara ele parentes. não, ele não estuprou centenas de pessoas, tipo assim, ele não tem, não é tipo Gengis Khan, assim, um cara cheio de descendentes por aí, e todo mundo ali. Mas os descendentes legítimos, né? Ah, Os sim. descendentes, claro. Nossa, que horror! Os caras ainda reivindicam, meu Deus do céu. Sim, foi uma das pessoas que encabeçou a campanha para o Monumento às Bandeirantes de Goiânia, quando era presidente do Centro Acadêmico da USP. Ele que teve a ideia, né, de fazer a campanha, depois de visitar a capital. Então, ele que teve a ideia, ele visitou aqui e falou assim, não, eu sou pró um movimento da gente ter um monumento do Bandeirante aqui. Então tem isso também. Quando falar se meu tataravô que tivesse naquela estátua, são justamente esses tataranetos que estão querendo que as estátuas estejam ali e estão encabeçando campanhas, né? Uhum. Então, e de uma maneira assim, que doaram documentos para a universidade para legitimar também a presença daquilo ali, né? Por todos os lados, pelos lados acadêmicos e pelo lado popular da apelação afetiva mesmo, enfim. Então, a gente falou do lado popular, desse lado, e tem um outro lado, tem o projeto de lei, né, da Érica Malunguinho. Malunguinho. Você conhece ele? Sim, né? É um projeto de lei que propõe que haja uma retirada das estátuas de escravagistas, no caso, né? Ela foi bem específica. E ela seja retirada dos espaços da cidade e seja colocada nos museus a fim de que haja uma ressignificação mesmo, né? Uma proposta educativa maior, porque Acho que é uma boa solução. sim, institucionalmente, se a gente for pensar na lógica institucional, para a gente não abrir precedentes para que a preservação da cultura seja muito mais um viés de gosto, não gosto, sim, mas é importante a gente pensar também quais são os custos de manter uma estátua, um monumento no museu, quais são as condições dos nossos museus de acomodação dessas estátuas, quais são as condições dos nossos museus de terem profissionais para formular essa narrativa de ressignificação, porque também não adianta se elas forem acondicionadas adequadamente, se elas forem conservadas adequadamente, e aí chega lá no museu e a gente fala assim, esse aqui é o bandeirante responsável pela civilização do povo de Goiás, igual ele era com o mesmo significado que ele era colocado na cidade.
ou então até pior, porque o museu é um espaço de uma legitimidade maior do conhecimento, numa lógica de senso comum, muito maior do que a rua seria, por exemplo, né? Você vai no museu para aprender coisas, para legitimar conhecimentos. Então, se eu coloco lá dentro e não tem uma proposta real de ressignificação, de questionamento do que é aquilo, para que veio aquele monumento, eu vou agravar a situação. Então, eu acho que ele tem que ser doado, porque junto com um plano de musealização e com um investimento do governo para que esse plano de musealização aconteça, já que a nossa lógica de museus, principalmente públicos, é de precarização há muitos anos. Entendi. Então não é só deslocar, tirar da rua e botar no museu, né? Mas eu queria colocar outro questionamento. Se os valores da sociedade mudaram e eles não aceitam mais as estátuas dessas pessoas, por que não deveria simplesmente destruir elas? Já que a sociedade não tem autonomia para decidir. Eu acredito que sim. Eu acredito que seja necessário maneiras de expressão do poder popular para esse tipo de decisão. Mas como, sei lá, um plebiscito, por exemplo. Mas que isso seja feito de uma maneira muito bem pensada, estruturada e responsável, para a gente não banalizar o que vai ser tirado e o que vai ser colocado. Porque o que vai ser destruído e o que vai ser mantido. Porque a gente abre precedentes, por exemplo, se isso não for bem estruturado com uma participação popular efetiva e real, a gente abre precedentes, por exemplo, para que em um determinado momento, por exemplo, a gente tenha um governador ou um prefeito, enfim, uma figura política que tenha um grau de importância, que seja de uma religião, por exemplo, sei lá, evangélico, e a gente tenha um bem material que é exposto, que é colocado como algo de matriz africana, por exemplo, que a gente sabe que são as religiões sistematicamente mais perseguidas, e aí ele vai lá e faz assim, vamos derrubar essa estátua porque ela não representa a gente, ela não representa os nossos eleitores. Então é importante que isso seja feito de uma maneira a não abrir precedentes para que o que seja representativo do povo, que já é marginalizado e excluído, seja mais marginalizado e excluído também. Isso, por exemplo, porque se tem o movimento do hip hop, também tem o movimento dos perseguidos que destroem altares e monumentos religiosos em matriz africana, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar quais os coletivos da sociedade, como a gente vai lidar com essas disparidades e com essas contradições da lógica urbana mesmo e da lógica cultural. Entendi. Eu acho que é isso. As perguntas que eu tinha. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Eu não quis acreditar que tamanho inferno existiria, mas de repente a humanidade